Eu costumo dizer o seguinte, eu não desisto fácil de ninguém, tá? Até há pouco tempo eu ouvia muito assim, mal contratamos alguém, a pessoa era contra alguma regra, fulano é problemático. Eu falei assim, gente, então eu também sou problemática, porque eu não aceito todas as regras. Sim. Mas eu acho assim, o dia que eu não estiver, eu quero te dar autonomia para resolver. Se você não conseguir resolver, tô aqui. Sim, eu gosto de ser assim. Por quê? Porque no futuro eu quero ver essa pessoa ocupando esse meu lugar. Sim. Bem-vindo ao Por Elas, o podcast do Elas do RH. Aqui a gente fala sobre carreira, protagonismo, conexões e principalmente sobre empoderamento feminino, sobre o RH do futuro e tudo que a gente vai fazer para construir o lugar e o espaço na mesa que a gente quer. E hoje eu tenho uma convidada muito especial comigo. Ela que está comigo desde o primeiro encontro do Elas. Eu já quero começar com uma curiosidade que eu guardo de uma forma incrível na minha memória. A Ana, ela foi convidada para o nosso primeiro encontro e ela pediu uma coisa que para ela era muito importante, que ela pudesse levar 2 pessoas da equipe dela. E foi a única pessoa que fez isso durante todo o nosso projeto. E eu acho que quando você fez isso, Ana, você já ganhou, assim, 1000 pontos comigo. Então, Ana, bem-vinda. Obrigada pelo convite. E conta quem é a Ana para o nosso público. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço fazer parte desse grupo, né, por ter recebido esse convite também. A Ana, eu acho que, acima de tudo, ela é uma pessoa muito humana, né? Eu gosto de usar ainda a palavra humanizada. A gente está nesse movimento de RH, de mudanças, de negócios, mas eu sou muito isso. Eu sou muito um olhar para gestão de pessoas e desenvolvimento. E eu sempre fui assim, mesmo fora da carreira de RH, mesmo antes de decidir que eu queria seguir a carreira do RH. Então, se eu pudesse definir a Ana, é isso. Eu tive que aprender a não ser mãezona o tempo todo, porque também não é o certo, mas a administrar pessoas e ver aonde elas queriam ir. E quando você, né, cita essa história do levar as 2 pessoas da minha equipe, é que eu falo para elas, aprendam, façam network. Eu não tenho esse medo de perder gente, ao contrário. Eu quero que as pessoas venham com mais ideias, porque eu acho que só assim as equipes crescem. Quando você divide. Então, assim, em todos os locais por onde eu passei, eu sempre procurei isso, estimular as pessoas a assistirem mais palestras, a trocarem com outras pessoas, porque eu acho que isso faz com que a gente cresça profissionalmente e como pessoa. Sim. Porque as ideias vêm aí. Então, assim, a Ana é bem isso. Acho que acabaram descobrindo que o RH era a minha praia por conta disso, né? Essa questão de querer evoluir com pessoas. Que legal. E você não começou no RH, né? Como é que o RH te escolheu para ser a tua carreira realmente? Eu comecei como contadora. Na verdade, assim, o meu legado é todo de banco. Eu sou de cidade pequena, então a família toda era bancária. E aí eu comecei... E lá eu já tinha isso, de querer aprender cada vez mais. Né? E vamos aprendendo... E fui seguir minha vida assim, saí para a faculdade, fui fazer a parte de números, né, contabilidade, administração. E nisso, até que eu entrei numa empresa onde eu trabalhava já com essa gestão de pessoas, mais na área de números. E o dono me pediu para segurar um pouco o RH. E eu falei assim, não tem nada a ver comigo. Não tem a ver, o RH não sou eu. Você tem um jeito com pessoas, todo mundo já está te seguindo, Ana. Só fica um pouco. E aí eu descobri, sim, que o RH tinha a ver comigo, porque eu acho que o pulo do gato, na verdade, nesse momento, foi descobrir que o RH era muito mais do que só a gestão de pessoas, só o recrutamento e seleção. Que a gente fala só, né? Mas é tanta coisa envolvendo não são só caixinhas separadas, né? Não é uma coisa ou outra. Então, assim, o RH, ele faz parte do negócio. Eu acho que talvez o meu medo no início fosse esse. Será que eu vou fazer parte do negócio sendo do RH? Eu que vejo números o tempo todo? Sim. E aí, de repente, eu descobri que sim. Porque eu peguei aquela turma, né, principalmente recrutamento e seleção, principalmente o pessoal que ia muito para a loja, visitar a loja, e falei assim, vamos estudar números, para a gente ver o quanto que cada pessoa que a gente está contratando vale para a empresa. E ali elas amaram. Então, assim, a equipe evoluiu, éramos 23 pessoas. Nossa.
E porque era recrutamento, expansão, treinamento e desenvolvimento, né? E aí, dali em diante, eu falei assim, encontrei meu mundo. Ir para as lojas e conversar de igual para igual com os donos, com os funcionários, entender o que eles queriam e como o meu trabalho podia melhorar a qualidade do trabalho deles lá e a qualidade do atendimento com os clientes, eu percebi que, assim, estou no lugar certo. Eu juntei tudo. Pessoas... Sim. Com os números, com essas análises que são tão importantes. Então, foi dali em diante, eu falei assim, não, eu tenho que me especializar agora. Aí fui, né? Aí eu falo que eu nunca paro de estudar. Eu tô assim, eu sou uma pessoa que ama aprender. Eu tô sempre buscando novas informações, me aprimorando. Então, assim, dali em diante, eu comecei, entrei de cabeça na área de RH. Falo que eu tive uma boa... Eu fui muito ao contrário das pessoas, porque eu entrei com uma base muito forte de apoio. Então, eu conheci já aquele RH lá em cima, que foi ótimo. E aí, depois, eu fui... hoje, eu fui sendo levada para implantações de RH. E me apaixonei mais ainda, que eu falei assim, é muito bom você pegar e ver aquele setor crescendo. Sim. Então, hoje, o RH é minha vida, é brilho nos olhos. E é sempre muito legal, assim, quando eu converso com você, porque eu sinto exatamente isso, assim, acho que essa emoção que a gente tem que ter do RH, esse olhar de desenvolvimento, esse olhar de cultura mesmo, como você falou, cara, seu olho brilha quando você fala do RH. O que você acha que é o diferencial do RH dentro desse olhar de realmente ser disruptivo, de fazer a diferença? Porque no teu discurso eu vejo um RH que faz a diferença, né? Mas como é que você se posiciona dessa forma? O que você acredita que faz com que você leve esse posicionamento daqui para frente? Fran, não é fácil. Não é fácil porque, assim, eu costumo... Quando eu converso com as pessoas, e principalmente com liderança, eu falo que o mais difícil é a gente passar esse nosso querer, essa nossa vontade. E já encontrei muita gente na minha própria equipe ou em outras equipes que eu consegui passar isso, né? Que eu tenho essa paixão de você sentar, desenvolver, explicar, fazer a pessoa entender se ela quer aquele caminho mesmo, que acho que é o principal para ter o brilho nos olhos, porque eu só tenho, porque eu descobri que era o que eu queria. Então, assim, o trabalho, acho que para você ir fazendo essa evolução é você realmente conhecer quem está com você, deixar a pessoa se conhecer, que é o mais importante, o autoconhecimento, para a pessoa saber se está no lugar certo. Sim. E aí, a partir dali, criar nela vontade de aprender cada vez mais. Eu costumo falar assim, como eu volto a dizer, né? Eu sempre vou tocar nesse assunto, amo desenvolver pessoas, mas pessoas que querem. Eu busco sempre esse brilho nos olhos nas pessoas também. Porque tem gente que dá para você desenvolver. Eu já tive gente em equipe que faltava falar assim, ai, chegou a Ana. E depois saiu como, assim, um dos meus melhores analistas da empresa. Que legal. Entendeu? Então, assim, e fala isso, eu descobri o que eu gostava por causa de oportunidades. Então, acho que para você quebrar paredes e você ver a equipe evoluindo, você tem que dar oportunidades. E aí você vai ver se está vindo esse brilho mesmo, se ela gosta daquilo que ela faz. Sim. Você falou um dos valores que eu mais acredito e eu acho que eu levo para minha vida também, que é o aprendizado contínuo, né? Acho que a partir do momento que a gente se coloca num lugar de aprendiz e que a gente está o tempo todo ali para desenvolver, para fazer, para realmente absorver conhecimento, eu acho que é o que a gente pode levar na nossa mochila, que a gente não deixa lugar nenhum. Como é que a gente faz isso pro outro? E você trouxe também esse conceito que eu acho brilhante, falo que eu posso fazer tudo menos a tua parte. Então, eu posso te ajudar, eu posso te dar ferramenta, mas eu não posso fazer ou querer por você. Como é que a gente identifica e como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Ainda mais hoje, quando a gente tem tanta coisa acontecendo junto, quando a gente tem tantas gerações trabalhando ao mesmo tempo dentro da empresa e tantas crenças que imputam na gente também. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não desisto fácil de ninguém, tá? Até há pouco tempo eu ouvia muito assim, mal contratamos alguém, a pessoa era contra alguma regra, fulano é problemático. Eu falei assim, gente, então eu também sou problemática, porque eu não aceito todas as regras. Sim. Lógico que você tem que saber se posicionar, como que você vai aceitar aquilo ou não. Só que tem um limite para isso. Então, eu sempre pego assim, essas pessoas que inicialmente você percebe que elas não querem, não estão desenvolvendo, o famoso corpo mole, né? Eu falo assim, nada melhor do que um feedback.
Vamos lá, vamos fazer aquela parte, né, do bate-papo, vamos conversar, vamos desenvolver. Eu sempre bato na tecla do é necessário um treinamento, é necessário a pessoa conhecer a história da onde ela está, ela saber para onde ela está indo e vamos trabalhando isso, né? E aí, quando não é na minha equipe, em outra liderança, eu sempre falo, aquela motivaçãozinha, assim, conhecer cada funcionário seu ali e saber aonde que ele, qual é o que motiva ele. Sim. Tem gente que quer um abraço, tem gente que quer um sorriso, tem gente que quer um bom dia, tem gente que quer dinheiro. Sim. E por aí vai. Você tem que saber um pouquinho de cada um. Tenta. Na maioria das vezes, dá certo. Tá? Você fazer esse trabalho ombro a ombro. Sim. Agora, quando não dá certo, aí eu tenho que ser o RH pé no chão e falar assim, tira. Sim. Porque vai destruir a sua equipe. Porque o problema, normalmente, daquele que não consegue, não quer agregar, não quer crescer, não cria esse brilho, ele chega um momento em que ele fica ali só na paisana e aí acaba atrapalhando o equilíbrio da equipe. Então, assim, às vezes a dureza, né? Eu falo assim, ai, mas você está sendo mal. Eu falei assim, não, a gente tem que tentar. Como eu falei no início, eu não desisto. Sim. Eu sempre quero dar uma chance. Só que a outra pessoa tem que querer. Não adianta eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, consegui um curso para você da empresa. Sim. Se a pessoa fizer só porque eu estou falando que é para fazer, não vai adiante. Sim. Ou a oportunidade do quando, né? Como é que você faz isso? Como é que você aproveita esse movimento? Eu tenho uma coisa que eu sempre falei, isso desde a primeira empresa que eu trabalhei, a pessoa chega muito para o RH e fala assim, porque eu já estou aqui há tanto tempo e eu não tive aumento e eu não sou reconhecida. Aí, normalmente, é muito tempo mesmo, 4, 5 anos. Eu falo assim, tá bom. No início, como é que você veio? Aí me conta o histórico, e quando cresceu, e quando tinha visibilidade. Eu falei assim, e depois que você ganhou isso? O que você fez de diferente? Para você continuar mostrando que você está evoluindo. Sim. Porque eu falei assim, o difícil não é você fazer a primeira vez. O difícil é você evoluir. Para evoluir, você tem que continuar tratando isso em você. Esse brilho, essa motivação. Até porque eu falo para as pessoas, motivação é própria. É isso. Não é o dono, não é o seu colega do lado, porque o seu colega do lado é o contrário. Se ele fizer uma reclamação e aquilo pesar em você, é porque você também já não estava satisfeito. Sim. Você tem que saber filtrar aquilo e ver o que pesa para você, sim, o que dá para você mudar. Eu falo isso direto com a minha equipe. Sim. O que dá para mudar? As coisas estão boas? Nem sempre estão. Sim. Né? Mas o que a gente pode mudar? Então, eu vou implantando isso aos pouquinhos. O que você Sim. quer? Para onde você quer chegar? Aonde você vai? Eu sempre faço essa pergunta. Sim. Sabe? De como desenvolver, que é o que eu busquei para mim, o que eu levei na minha carreira e é o que eu gosto de ver as pessoas indo e crescendo. Eu sempre falo, tem que deixar crescer mesmo. Seja dentro da empresa, seja em outra, eu preciso deixar essa pessoa crescer. Só assim ela me mostra o potencial. Sim. E até para a gente poder ter um resultado corroborado, né? Geralmente, quando eu converso com muitas pessoas em entrevista, eu falo sobre isso, ou em trocas mesmo, de falar, não, mas eu tô fazendo só pela empresa, a empresa tá ganhando, eu não. Eu falo, tá, mas você tá dando o seu máximo e a empresa ela não tá te reconhecendo? Não, então eu vou parar de fazer. Eu falei, não, você não para de fazer, porque se você parar de fazer, você vai parar de fazer por você. Então, se você fez o teu máximo e a empresa não te reconheceu, troca de empresa. Procura uma empresa que vai te dar o resultado, mas a partir do momento que você para de fazer, você tá parando a sua carreira, porque a empresa ela vai, em breve, colocar alguém ali que vai entregar o resultado que ela espera. Ou, não, eu tô fazendo, eu tô me comunicando, eu tô entregando, mas a empresa não tá me reconhecendo. Eu falei, então não, a sua comunicação tá errada. Porque se você não tá conseguindo com que a empresa ela perceba o valor que você diz que tá falando, a sua comunicação não tá certa. Então, como é que você se posiciona de uma forma diferente para o outro te perceber como você quer. E eu já quero linkar para a nossa próxima pergunta, Ana, de assim, como é que você tem feito exatamente esse seu planejamento para o futuro, né? Eu sempre repito que eu não gosto daquela pergunta de entrevista de 5 anos e tudo, mas como é que você tem se desenvolvido? Como é que você tem se estruturado para ser a Ana do futuro? Essa é uma pergunta bem, bem complexa, né? A gente fala assim, é tão fácil. Não é fácil. Até porque as coisas mudam Sim. muito, né? Então, é óbvio que aquela Ana sonhadora lá de trás, né?
que imaginava 1000 coisas, hoje em dia é uma Ana muito mais pé no chão. Só que eu acho que, assim, eu já passei por várias situações dentro da área de RH, né? Como eu falei, comecei super bem, depois passei por... Continuei bem, mas com outros, vamos colocar assim, desafios. Com outros desafios, ótimo. Eu falo, no início, eu falava assim, nossa, eu não quero mais esses desafios para mim. Só que o desafio nunca para, né? Só muda de roupa. Só muda de roupa, isso. E sem contar que a gente trabalha com pessoas, então são personalidades, seja a liderança, seja o pessoal mais chão de fábrica, as personalidades são diferentes, então os desafios serão diferentes. E aí eu fiquei assim, mas como que eu posso me reinventar para isso? Porque até então... na imaturidade profissional, você chega num momento que você vira e fala assim, já sei tudo. Eu tive esse meu momento, não vou Todo mundo tem. Né, de virar e falar assim, não, já sei tudo. E aí, de repente, eu fui percebendo que não, que eu não sabia tudo. Eu podia saber muito. Sim. Ou dominar aquele assunto naquele momento, né? Isso aí. Mas eu precisava ainda aprender muito mais. E até há pouco tempo eu virei mesmo e falei assim, gente, eu acho que eu vou precisar voltar a estudar sobre pessoas, porque pessoas mudaram muito, inclusive sobre mim. Então, quando eu me vejo lá na frente, né, voltando à pergunta, eu acho que eu penso muito, tá numa Ana do futuro, muito mais voltada para treinamento. Que legal. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho minha paixão, é uma coisa que eu converso muito com outras profissionais, que eu gosto disso. Mas eu vejo essa Ana, é um treinamento que eu penso assim, crescendo e desenvolvendo pessoas para o mercado. Que legal. Pessoas para essa satisfação. É minha missão de RH, vamos colocar assim, né? Usar uma palavra bonitinha, né? Missão. Mas não, eu falo assim que é pessoal mesmo. Por que você faz isso? Porque eu gosto. É intrínseco seu, né? Você faz isso de uma forma muito natural. Tá dentro, ver pessoas crescer. E eu também. Essa mulher aí daqui a 5 anos, ela ainda tem muito que crescer ainda. Eu ainda estou aprendendo diariamente. Então, dizer para você, com certeza, quem é ela lá daqui a 5 anos, eu não sei. Mas eu acho que, assim, hoje, ela está caminhando para uma Ana muito mais madura. Uma Ana que ainda busca muito mais segurança de si. Você tem uma coisa que você fala que eu amo nos nossos encontros, que é o ser intencional. Que isso fica na minha... Essa palavra é quase mantra. Seja quase intencional. Porque eu falo assim, às vezes a gente na rotina não é. E às vezes, mesmo eu querendo construir algo para alguém, eu não estou sendo intencional. Será que essa pessoa está entendendo que eu estou construindo algo para ela? Sim. Ela tá entendendo qual é o caminho que eu tô seguindo para ela aí, né? Isso. Eu falo muito isso lá na consultoria, que eu falo que às vezes a sensação que eu tenho nesse lugar de desenvolvimento de pessoas é que eu não te vejo no presente, eu te vejo no futuro. Então a gente fazer essa lente também pro outro, né? Dele entender qual é a tua visão, o que eu tô projetando para você lá na frente e como é que eu tô fazendo esse caminho para você estar lá. É que nem assim, quer ver, essa questão do desenvolver, eu penso muito assim, todos os locais que eu passo, eu sempre treino a equipe pro dia que eu não estiver. Não é que eu pense em ir embora. Ao contrário, eu fico sempre muito tempo nos locais, tá? Mas, para as minhas férias, para um problema pessoal, qualquer motivo. E eu acabo sendo aquela pessoa, assim, que eu falo, vai lá e faz. Sempre fui. Tem gente que se adapta bem. Tem gente que não. Então, quando eu penso assim, como que eu vou desenvolver? Por exemplo, eu pego essa pessoa para poder... Olha, isso aqui, eu sempre coloco todo mundo presente do que eu estou fazendo naquele trabalho. Olha, isso aqui eu ajo desse jeito e desse jeito. É lógico que vai ter gente que é analista disso, analista daquilo, você vai acabar dividindo um pouquinho o assunto. Mas eu acho assim, o dia que eu não estiver... Eu quero te dar autonomia para resolver. Se você não conseguir resolver, tô aqui. Eu gosto de ser assim. Por quê? Porque no futuro eu quero ver essa pessoa ocupando esse meu lugar. Aí, volto a falar, essa Ana que quer desenvolver mais gente, que quer montar equipes de alta performance. Eu acho lindo isso, eu amo, eu estudo muito sobre isso, né? Sobre essa junta. Mas é isso, é você dar autonomia para as pessoas pensarem. Eu acho essa frase, né? Imagina, eu acho, quando você tá falando aí, eu tava lembrando de uma frase que uma vez eu ouvi de uma liderança que eu admiro muito, e ela falou que ela desenvolveu a carreira dela de líder de uma forma que ela
formava as pessoas numa sucessão para ela poder ser substituída, para quando fosse necessário ela ser a última a ser substituída. Então ela falava, eu não quero que as pessoas elas fiquem apegadas ou tenham a necessidade de estar ali, mas que elas entendam o meu valor e se algum momento acontecer, sei lá, da empresa precisar falir, eu vou ser a última a pagar a luz, porque eu construí realmente um legado que eu deixei ali dentro. E eu vejo muito isso em você. Eu vejo esse lugar de transformação, de liderança, de gerar impacto através das pessoas. Isso eu acho muito bacana, admiro, sempre falo isso pra você. E eu já quero puxar essa pergunta também, assim, se você puder falar para as pessoas que estão começando agora, nesse lugar de desenvolvimento, de treinamento, de liderança mesmo, o que você acha que é o básico, assim, que a gente precisa olhar enquanto premissa mesmo para a gente ter como base para se tornar um bom profissional? Eu acho que quando você entra numa empresa, mesmo sendo da área de pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o negócio. Isso daí é pauta de mesa e é para todo mundo. E quem entra numa empresa, seja a área de RH, seja a área de marketing, TI, se você entra e não sabe onde você está entrando, você não tem como propor. Sim. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para quem está começando entenda o negócio. Se for da minha equipe, eu já coloco assim, que você precisar me perguntar, pergunta. E aqui você tem todos os nossos arquivos, dá uma olhada, vê como é que funciona. E aí vai me perguntando. Então, assim, primeiro, conheça o negócio. Depois, escute as pessoas. É muito importante. Se você entrar metendo o pé na porta, você não vai conseguir nada, você não vai desenvolver, você só vai ganhar inimizade. Então, assim, que já é difícil, às vezes você entra e já tem gente que não te dá aquela abertura toda. Então, eu sempre falo, tá começando, seja estagiário, tem gente que não dá nem atenção para estagiário. Sim. E eu falo assim, gente, tem tanto estagiário que vira um avião de analista depois. É isso. Sabe? E aí, então eu falo assim, entra, conheça o negócio, mesmo sendo no estágio, jovem aprendiz. Tem jovem aprendiz que... Nossa, tem case de sucesso. Super case, nossa. E então, assim, conheça, escute as pessoas, tenha sua própria opinião. Sim. Quando você entra num local, não começa, porque fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Não. Observe, eu falo assim, o ponto-chave de todo bom profissional, seja observador. Sim. Aprenda a observar. Silêncio. Depois você começa, isso aqui serve para mim, isso aqui dá aqui, isso aqui casa com isso, o negócio pede isso. Se eu inventar essa linha de raciocínio, eu vou ajudar o negócio aqui. Deixa eu ver quem vai topar isso, quem tem mais a ver, que vai topar isso. Quem vai ser meu parceiro ou não para chegar nesse resultado. E aí você começa a criar a equipe. Tanto é que eu falo, outra coisa que eu falo para o pessoal que está começando. Líder é nomenclatura. Sim. Eu posso tirar de uma equipe um estagiário que é um líder. Sim. Porque, na verdade, é isso. É quem parou para escutar e observar. E entender. Sim. Aí você vai saber o caminho do negócio. Então, a primeira coisa que eu falo estuda negócio, ouça. A equipe continue, lógico, se aprimorando na sua área. Se tenho certeza que é isso aqui que eu quero seguir, continue se aprimorando na sua área. Para você trazer cada vez mais informações. Né? Sim. Porque voltamos a falar, o mundo está mudando, cada vez mais a gente tem ferramentas diferentes para facilitar o trabalho. Então, isso é importante também. Sim. Eu acho que a gente entender muita estratégia, né? Eu falo sobre isso. Eu acho que enquanto a gente não entender no mundo corporativo que a gente precisa ter um papel de articulador para o lugar que a gente vai, e principalmente no RH, porque eu acho que o papel do RH tem que ser esse, né? Sobre o nosso posicionamento e tudo, a gente vai articular para chegar a um resultado. E a gente articula através das pessoas. A gente está falando sobre resultado através das pessoas. Então, fazer exatamente esse mapeamento de cenário de falar quem é a pessoa aliada para esse lugar, quem é a pessoa que vai me escutar, quem é a pessoa que vai facilitar a minha entrada. E aí eu acho que colocar em prateleiras corretas mesmo. A gente tem que ter uma visão muito estratégica desse sentido para falar, olha, quem eu vou conseguir ajudar, quem vai me ajudar mais, quem não. Esse daqui é uma pessoa que ele tem muito impacto, mas, cara, na hora que eu precisar ele de estar ali, de se posicionar, ele não vai fazer. Então, acho que é ter um mapeamento estratégico mesmo para o lugar que a gente vai, né? Como é que você conseguiu conquistar esse lugar ao longo da tua trajetória? Eu acho que primeiro, eu tenho essa coisa da escuta muito ativa em mim, mas assim, não foi fácil. Eu, nessa lembrança, né, quando a gente começou a conversar, uma das minhas lembranças, eu passei por uma situação, por exemplo, que eu tive que provar que eu era capaz. Nós, mulheres, temos a questão, primeiro, querendo ou não, né? Essa questão da sociedade, é mulher, vai ocupar um cargo de liderança. Engravidei, e quando engravidei eu ouvia, agora vai dar errado.
Agora ela vai abandonar tudo. Aquilo na hora me doeu muito, porque eu já estava há muito tempo nessa liderança. Sim. E eu falei assim, quem disse que gravidez vai me fazer deixar de ser líder e uma líder ativa? E aí, no início, eu vou ser sincera, chorei muito, que eu fiquei muito magoada com aquilo que eu levei pro pessoal. Sim. E aí Porque tá depois... falando da gente, né? Não tá falando de você grávida, tá falando enquanto você mulher. E a gente tem são papéis diferentes. Você tá falando, nossa, e assim, como é que tá tirando esse lugar? Quem disse que eu não posso ser Sim. uma profissional, uma super profissional? E aí eu trabalhei a questão de... Primeiro, eu queria provar para a pessoa que eu não ia, que eu ia dar conta. Depois eu falei assim para mim, isso foi muito bom, foi uma maturidade assim muito rápida. Não, calma aí, prova pra você. É isso. Você não tem que provar pra ninguém. Você tá fazendo porque você gosta? Sim. Você tá indo... E aí, dali em diante, eu ganhei o meu espaço, até com a pessoa também. Sim. Então, assim, eu acho que quando eu entendi que era aquilo que eu gostava de fazer, que eu gostava de analisar o negócio, gostava de estar com as pessoas, eu falei assim, ninguém me tira mais daqui. Sim. Então, eu fui ganhando essa voz, eu fui ganhando confiança das pessoas. Sim. E era até engraçado, porque na minha própria licença maternidade, o pessoal queria ficar ligando, mas não até para passar as coisas, problemas da empresa, para dividir. Sim. E isso foi gostoso, porque você eu falei era pertencente daquele lugar, né? Eu fazia parte daquele lugar, isso aí. E eu acho que depois, conforme eu fui passando nas outras empresas, foi a mesma coisa. Essa questão do... Eu sempre gostei muito de resolver tudo. Tive que trabalhar isso em mim também, né? Isso não é sempre bom. Sim. E aí, assim, quando vi algum problema, me dá. Ah, você não conseguiu? Até eu aprender a questão do... Não, vai lá e tenta. Sim. Se você não conseguir, aí você me fala. Mas tenta, me mostra como foi e fazer eles criarem a estratégia deles. Sim. Então, eu tive que ir trabalhando isso e trabalhando a confiança da equipe com isso. Então, acho que nesse momento eu ganhei o espaço. Sim. Né? De pegar pessoas até problemáticas, como falei, já peguei gente problemática, e virar para a pessoa e falar assim, poxa, eu estou precisando de um projeto tal. Faz o projeto para mim? E a pessoa se deslumbrar com isso, porque, como assim? Ela lembrou, eu tô aqui. Confiou, então, né? assim, essa confiança, essa troca, isso para mim foi importante, e acho que foi aonde eu consegui ganhar esse nome de, Ana Marcelina. Eu conheço várias pessoas no mercado, e de lembrar, quando vai numa gestão de pessoas, Ana Marcelina. Porque eu acho que é isso. O trabalho de equipe e como eu me empoderei desse cargo, desse lugar de vamos formar equipes. Que legal. E você falou uma coisa que eu acho muito importante também, que é essa visão desse autoconhecimento, né? Dessa autorreflexão. Então, se alguma crítica, se algum feedback, se alguma coisa do outro tá batendo na gente, não é pelo outro, é pela gente, né? De que forma aquilo ali, eu consigo virar a chave no sentido de como é que eu transformo isso em autodesenvolvimento? Como é que aquela fala dele que tá me machucando, mas eu não concordo, como é que eu me comunico de forma diferente para que ele perceba de uma outra forma? Porque às vezes é isso, é impressão do outro, é um problema do outro, não tenho nada a ver com isso. Mas se tá me batendo de alguma forma, eu tenho responsabilidade nisso. Eu tenho que trabalhar aquilo em mim. Não, eu não vou te dizer até pra não deixar o outro, qualquer coisa que falar... eu tô aqui há 20 anos na área de RH. Sim. Você acha que nesses 20 anos, depois de tudo que eu passei, que ainda não tem coisa que incomode? Que alguém fala, por exemplo, a gente procura ser esse RH estrategista, né? Sim. Você quer ser ouvido, você quer fazer parte do negócio, a gente ainda luta para sentar nessa mesa ainda, né? Tem vezes que a gente consegue, tem vezes que não, e aí você tem que continuar lutando. Mas já ouvi coisas que na hora bateu e eu falei assim, como assim? Aí você tem que aprender o que é recuar, a não tornar aquilo pessoal. Sim. Que eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo assim, vocês acham que eu vou deixar de falar com o CEO ou com o líder de algum outro setor porque ele falou determinada coisa aquela hora? Não, eu vou respirar, vou melhorar aquilo e depois eu chamo para conversar sobre esse assunto para a gente poder tentar estrategicamente resolver. Sim. Então, uma tem questão... a cadeira de se você se ofende com aquilo ali, às vezes está tudo bem você se ofender, porque às vezes é ofensivo, mas não no lugar de rebater, mas sim no lugar de auto se desenvolver. Porque fala, olha, primeiro que se eu tô num lugar que não me respeitei e foi ofensivo por falta de respeito, eu não tenho que estar ali, então, cara, pega minhas coisas e vou embora, porque não me merece estar ali. Mas se é num lugar de se eu posso desenvolver esse lugar, se eu posso fazer diferente, se eu posso me posicionar diferente,
qual é a minha responsabilidade nisso? Então, eu acho que é muito nesse lugar de desenvolvimento mesmo, né? É muito importante. Como eu falei no início, o autoconhecimento é muito importante, ainda mais pra gente que vai para a área de RH. Sim. Porque você vai ouvir de tudo, né? A gente é rotulado mim, em vários momentos, né? O RH da bagunça, o RH da festa, deu certo, não lembra do RH, deu errado, é o RH. Exatamente. Então, eu falo assim, você tem que ter esse autoconhecimento. O que você está fazendo? Sim. Como é que, né? E isso é muito importante também, né? Como é que você mensura a tua carreira? Como é que você mensura o teu legado? Como é que você não deixa com que o outro fale? Porque às vezes é isso, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, eu vou colocar no RH. Mas como é que eu tô segura do que eu tô fazendo para que o outro não tenha impacto na minha jornada? É isso aí. Então, e já me fala disso também, Ana. Qual o maior legado que você deixa hoje? Quando você olha pra tua história, que você tem mais orgulho de ter feito? Que história você vem construindo também? Eu acho assim, todo o meu legado, ele vai ser muito enfatizado nessa parte do desenvolvimento mesmo. Então, assim, acho que eu brinco, né, com algumas das pessoas que passaram por mim, bem mais no início, que eu acabava abraçando como filhotes, né, brincava do RH e tudo mais. E eu gosto, assim, acho que o legado é ver essas pessoas no mercado de trabalho e sendo meus pares. Legal. E não mais o estagiário, passou do analista e que hoje eu troco de igual para igual. Então, eu falo assim, eu consegui metade do meu caminho. Metade ainda, porque eu ainda tenho muita coisa para produzir. Eu acho que quando a gente pensa em... E por que eu toco muito nesse assunto, Fran? Porque eu acho que as empresas que ainda não trabalham desenvolvimento de pessoas, que não conseguem perceber o quanto é importante você pegar aquele seu colaborador e ver quais são as oportunidades que você tem para eles, você não chega no resultado do faturamento que você quer. Sim. Então, assim, eu toco isso muito hoje em dia, onde eu tô também, tá? Eu falo muito isso, que para mim não adianta você pegar e jogar a pessoa no local de trabalho e falar assim, vai lá e faz. Dou um treinamento de 2 dias e fala assim, vai lá e faz. Sim. Daqui a uma semana... um curso. Eu vou dizer porque a pessoa não serve. Sim. Eu falei assim, gente, não foi assim comigo, eu não quero que ninguém faça isso. Sim. Sabe? Então, assim, é uma tecla que eu bato muito nessa tecla. Eu sempre falo muito sobre isso, que enquanto as empresas não perceberem o quanto é importante você formatar o que você quer do seu negócio, Sim. você não chega aonde você quer realmente. Porque você vai estar sempre trocando pessoas. Sim. O RH acaba dando gasto por conta disso. Sim. Porque aí não vira mais aquele setor que dá o lucro, lógico. Eu prendo uma equipe só em recrutamento e seleção. Sim. Quando eu poderia estar fazendo muito mais, né? Então, eu acho isso. Eu vou sempre bater nessa tecla por conta disso. O meu legado, quando eu falo de ver pessoas no mercado de trabalho, bem, crescendo, que seja na área de RH ou que não, que mudou de área também, tá? Sim. Porque o importante é se conhecer, saber, não, Ana, aprendi isso e hoje em dia eu uso para tal coisa. Ótimo também. Mas é isso, é saber assim, conseguir desenvolver aqui. De outros setores também. Ter troca com outros setores também, gente que é líder e fala assim, poxa, Ana, adorei aquela conversa, aquele bate-papo, aquela troca, porque hoje eu aplico isso. Sim. E hoje eu tenho uma equipe de alta performance por conta disso. Sim. Trazendo todas as ferramentas que estão no mercado mesmo. Só a favor, é para facilitar, vamos facilitar. Mas traga Sim. E mostre como é que faz, e principalmente para os donos, onde você quer chegar. Porque não é só virar para o funcionário e falar onde você quer. Sim. Eles também têm que dividir isso. A escada tem que ser lavada de cima para baixo, né? A gente fala muito sobre isso. Até quando você trouxe o exemplo do recrutamento de seleção, a gente também comenta muito sobre isso, principalmente na consultoria de recrutamento de seleção, que é o nosso principal negócio, né? Que é a ponta do iceberg. Então, geralmente, o recrutamento de seleção, ele não vai te trazer como solução o candidato. E nem deveria, porque você tem um mapeamento de mercado, você tem uma estratégia para poder fazer, e geralmente é isso que a gente percebe. Que assim, o recrutamento de seleção, ele pode falhar, ou ele pode estar ali com a pessoa, ou a gente pode ser mais ágil, mas como é que a gente recebe essa pessoa? Qual é o objetivo dessa pessoa? Qual é o alinhamento dessa pessoa, qual a estratégia do negócio para essa pessoa que vai sentar naquela cadeira, e muitas vezes a pessoa não tem. E aí dentro do recrutamento a gente também fala isso, a gente fala, olha, você vai alinhar a posição comigo? Eu não tenho tempo. Fala, se você não tem tempo de alinhar a posição comigo, eu não vou nem trabalhar. Porque a parte mais importante é você definir o que você quer, entender a estratégia, entender a pessoa, desenhar muito bem o que você espera dela. Se você não tem tempo para isso, você não vai ter tempo para poder receber essa pessoa, e você não vai ter tempo para acompanhar o resultado. E como que a gente faz um recrutamento desse quando eu recebo alguma vaga assim, Ana, vou abrir vaga para tal lugar.
Aí eu já viro e falo assim, manda por e-mail, faz todo o que você precisa para essa vaga, por favor. Ué, mas você já não sabe? É igual Aí eu a falo outra. assim, mas se a outra não deu certo, você tem que me dizer por quê, o que que aconteceu, como que você quer, qual o perfil que você quer agora. Então, assim, acaba sendo um trabalho... De reflexão. Eu falo isso, assim, é pra gente poder parar pra pensar. O autoconhecimento, ele também tem que vir nesse lugar. Isso Eu aí. acho que se a gente entendesse que o alinhamento de expectativa, que as boas conversas, que a gente parar pra pensar no que a gente tá fazendo é o primeiro passo de qualquer sucesso, facilitaria muito a nossa vida em qualquer área, não só no recrutamento e seleção. Eu acho que o recrutamento e seleção, muitas vezes, a gente faz isso exatamente pra poder botar na cadeirinha do pensamento, vem cá, senta comigo pra você me dizer o que você quer. Porque assim, eu sei o que você quer. Eu brinco que às vezes a gente alinha posição no post-it. Você coloca o nome, eu sei fazer aquilo ali, porque eu já fiz muito, mas assim, o que você quer enquanto indivíduo? O que você espera daquela posição? O que você espera dessa empresa, desse resultado? E isso também serve para a pessoa enquanto carreira, né? Então, assim, vamos falar do RH, porque eu acho que é o lugar que a gente está aqui. Então, você, analista de RH, coordenador, gerente, o que você quer? É isso aí. Né? É muito importante isso. Você está ali fazendo o quê? Né? Até para você, nesse caso quando você vai exigir uma descrição, você tem que saber, calma aí, eu só vou aceitar a demanda, você só a operação, ou eu vou argumentar? Não dá para fazer esse trabalho bem feito porque você não me deu a informação. Sim. Ou confrontar no futuro, né? Olha, você me falou isso daqui, mas você não queria desse outro lado. Então, você lembra que a gente alinhou dessa forma? Você tá mudando a estratégia aqui. Então, assim, tá tudo bem mudar. Mas por que você mudou? Né? Deixa eu seguir esse racional. E pensando em carreira, pensando nesse lugar de autoconhecimento, assim, de que forma a gente desenha isso pra gente, Ana? Eu acho que você já passou, né, por movimentos de carreira, por transição de carreira indo pro RH, por muito movimento dentro dos mercados que você atua. Como é que a gente faz isso pra gente? Como é que a gente coloca o mundo no mudo e para pra refletir o que a gente quer pro futuro? Terapia. Amém. Eu espalho essa palavra também. Falo, sem terapia eu não sou ninguém, gente. Não dá. O pessoal às vezes tem muito medo de falar sobre isso, né? Ai, porque terapia precisa... Eu falei assim, gente, não adianta você achar que sua melhor amiga, que seu marido... Meu marido me ouve muito, tá? Mas eu falei assim, não adianta você achar que isso vai resolver. Porque, na verdade, muitas vezes, quando você fala com alguém conhecido, você está querendo só o retorno do positivo, de que você está certo, né, naquele posicionamento. E é importante você ter um profissional que te escute mesmo, que veja quais são os seus trejeitos. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando, que você fica, né, vendo o candidato, como que ele está agindo, gesticulando, falando e tudo mais. É a mesma coisa o terapeuta. E o terapeuta, ele vai conseguir fazer isso com você. Então, assim, a partir do momento que eu precisei desse autoconhecimento, a terapia foi muito importante para mim. É lógico que eu ter certeza, saber que eu estou no local certo, que eu gosto do que eu faço, né? É muito importante também. Então, é uma junção. E, fora isso, eu tenho várias outras válvulas de escape, tá? Eu corro, eu danço. Isso. Tem uma vida além, né? Eu tenho a minha família, eu curto com a família, viajo. Então, assim, eu consegui o equilíbrio, que eu acho que é o que a maioria busca, né? O trabalho, eu tenho o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, tenho naquela conversa com o Pietro, que foi maravilhosa também, né? Que eu fiquei apaixonada pelo Zona Sul, mas assim, tenho os meus BOs do trabalho, mas eu aprendi a deixá-los. Deu 18 horas eu saí, eles ficam ali, eu vou para casa e vou relaxar com a minha família. E aí, chave, né? Sabe, virar a chave. Eu acho que o autoconhecimento, ele dá isso para você. Aonde você quer chegar? Desculpa. Eu acho que, assim, eu passei por momentos agora mesmo de ter que me forçar a sair um pouco do comodismo, né? De só resolver problema, e de repente eu parei e falei assim, não, mas calma aí. E os insights que você tem tido aí nas conversas, nos bate-papos, por que você, então, não começa a colocar isso em prática? No trabalho mesmo, em prática. Vai dar em alguma coisa? Não sei, mas você tem que tentar. E acho que é isso. Eu acho que quando você se conhece, você sabe que você caiu no morno. Aí você tem que virar para você de novo e falar assim, opa, vamos lá, sai daí. Essa não é você. Levanta, né? Levanta, você gosta de muito mais. E aí é isso. Então, assim, se eu faço o que eu faço hoje em dia, mesmo, né, que às vezes o dia seja muito mais movimentado, muito mais complexo, eu faço porque eu amo.
É aquela, profissionalmente, eu me encontrei. Não é, eu faço tal profissão porque, nossa, eu sou boazinha. Não. Sim. Eu faço porque eu me encontrei como profissional. E eu vou ter momentos que eu vou ser a profissional legal e vou ter momentos que eu não vou ser legal, porque eu sei o que eu estou fazendo. Sim. E isso é importante. Eu, me conhecendo, ele me deu essa abertura. E quando eu não sei também, eu vou lá e procuro. Calma aí, deixa eu tentar entender como é que eu saio dessa situação aqui. Deixa eu pegar uns colegas, né, da área, vou trocar com outras pessoas de outras áreas também, para poder ver qual a ideia que elas teriam sobre isso. Sim. E é isso. Então, acho que essa foi a profissional que eu acabei me formando com autoconhecimento. Porque eu acho que, de novo, quando você traz para o aprendizado contínuo, né, eu consigo fazer esse link, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento da carreira. Eu acho que isso que você falou também é muito bacana, porque a nossa vida profissional, ela não está diretamente ligada à empresa que a gente está. Eu acho que o erro que eu vejo muito isso acontecendo no mercado é fazer esse link direto, essa relação direta. Então, se eu não estou feliz com a minha empresa, eu não estou feliz com a minha profissão. Respira e separa. Sabe? A profissão que eu escolhi, ela me faz feliz. O lugar que eu tô, ela não tá fazendo. Ou não. Eu amo o lugar que eu tô, mas talvez a carreira que eu tô seguindo, eu preciso reinventar, eu preciso mudar, eu preciso olhar de uma forma diferente. Então, é saber separar em cestas corretas qual é o meu momento, mas não deixar isso misturar. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas muito infelizes. E aí, quando a gente fala sobre saúde mental, sobre todo o movimento, às vezes não tá sabendo separar. Não tá sabendo pra que linha que eu vou seguir. Então, eu acho que dentro da jornada que a gente pode fazer, do autodesenvolvimento, dessa transformação, ou até das conversas. Eu acho que no Elas a gente faz muito isso pra falar, olha, a gente vai conversar com o RH, mas a gente também vai falar com o negócio, para a gente poder linkar os dois lados e falar, poxa, como é que eu tenho a percepção? Como é que eu coloco todo mundo como aliado e não como inimigo? Porque às vezes a gente pensa isso também, o RH ele tá sendo inimigo do negócio, o RH tá sendo cobrado pelo negócio e a gente não tá seguindo, mas não, tá todo mundo jogando no mesmo time, todo mundo quer resultado através de pessoas. Então como é que a gente chega nesse lugar? Mas como é que eu, enquanto pessoa, eu também quero meu resultado? É isso aí. Então... descobrir, você falou muito, muito certo isso, ou o RH é contra o negócio, ou o RH é contra os funcionários. Eu falo assim, gente, o RH tá dentro do negócio. Sim. O RH é o funcionário da empresa. É isso. Faz parte também. eu sempre falo isso para eles. Eu falo assim, quando é o negócio, né, que cobra, eu falo assim, mas calma aí, eu dependo dessas pessoas para fazer isso aqui, então vamos linkar todo mundo, vamos trabalhar essas pessoas aqui para a gente chegar nesse resultado que você está querendo. E quando são as pessoas que vêm reclamar do RH, eu falo assim, olha só, se eu não pude fazer, lembra que eu também estou sendo prejudicada. Então, eu falei assim, eu também faço parte. Então, assim, é muito reflexivo isso de você, a gente ficar nessa posição. Eu não gosto de falar que é em cima do muro, que em cima do muro parece que você está na dúvida, né? Sim. Não, mas é de você participar como um todo. Você tem que participar da empresa como um todo. Sim. Você tem que circular em tudo. Mesmo que você não esteja presente todos os dias em todos os setores, mas você tem que saber um pouquinho do que acontece em todos os setores. O RH é o ouvido da empresa inteira. É isso. Eu acho que dentro desse norte, dessa visão, o RH ele precisa ser político, ele precisa ser diplomático, ele precisa ser estrategista, porque é um lugar de tomador de decisão, de influenciador de decisão e principalmente uma escutativa de todos os lados. E até quando a gente fala do dono, né? O dono também é um colaborador da empresa. Ele não quer que a empresa tenha um resultado ruim, porque ele não quer que a empresa feche, não quer que a empresa quebre. É o Pelo negócio contrário, dele, né? Exatamente. Eu falo muito isso. Eu falo assim, gente, é lógico que todo papel de líder, às vezes as pessoas falam, lá vem o líder, né? Lá vem o chefe, né? Mas eu falo assim, mas vocês têm que lembrar que o líder, ele também... Ele precisa do negócio. Sim. O dono precisa do negócio. Sim. E, às vezes, se ele não vai ser tão diplomático, mas é porque na cabeça dele tem... Se a gente acha que o nosso dia é complicado e é corrido, imagina a cabeça do dono. É isso. Eu sempre falo isso, né? Sim. Que eles estão com as estratégias de todos os setores ao mesmo tempo. E tomando decisão em risco o tempo inteiro, né? E aí, assim, eu falo assim, Ana, mas você passa a mão na cabeça, né? Em todo eu falo assim, não é isso. Talvez até por ter essa visão de negócio. Sim. Né? Eu fui treinada dentro do negócio, então eu não consigo olhar e falar assim... não, tá fácil para ele e pra gente que tá difícil. Empreender é muito difícil, gente. Você sabe, né? Sei bem. Falei hoje pro meu time, eu vou dar um kit, né, de pintar o cabelo, porque eu tô deixando todo mundo de cabelo branco, um kit de botox por causa das rugas, porque assim, é tão enlouquecedor, a gente tem tanta coisa para poder decidir, mas eu acho que o objetivo todo mundo é o mesmo, né? Se a gente parar para poder pensar no final do dia, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer que o Brasil seja um país melhor, então assim, tá todo mundo com o mesmo objetivo. Só que eu acho que tem um olhar de empatia também, de falar, e aí para todo mundo, de falar, poxa,
tem o lugar de não ser babá de adulto, porque eu acho que a gente Isso não aí. tá dentro desse lugar, e foi o começo da nossa conversa desse desenvolvimento, desse autodesenvolvimento, dessas trocas, né? Do quanto que eu quero que o outro faça por ele, mas no lugar de empatia de falar também, eu deixo ferramentas corretas, eu tô cobrando pelo lugar certo, o meu líder, ele não tá sabendo fazer uma boa gestão, só que geralmente o líder, eu falo isso bastante também, ele dorme analista, ele acorda uma liderança, ele não tem as ferramentas necessárias, então de que forma eu também ajudo ele a estar nesse papel? De que forma eu não tô só cobrando ou só jogando uma expectativa pra ele? Eu tô também trazendo ferramenta pra ele. Mas se ele é líder, ele tá mais do que eu, ele tá ganhando mais do que eu. Bacana, mas como é que eu dou apoio pra ele nesse momento? Então, acho que esse lugar de empatia que a gente tem que ter no mundo corporativo. Falou uma coisa muito certa. Eu sempre costumo falar o seguinte, eu já tive equipe que cobrava assim, mas... Poxa, eu ganho menos e o outro ganha mais e eu vou ter que fazer isso por ele. Ele que era pra estar fazendo. Eu falo assim, olha só, nós estudamos coisas diferentes, aqui a gente não tá para comparar e aqui a gente também tá para ensinar um pouco do nosso. Se você quer mais, você vai galgar o seu e vai conseguir o mais. Agora, a gente precisa ensinar isso para outra pessoa. Sim. Foi o que a gente estudou. Né? A gente tem esse olhar. Então, eu participo, né, hoje da empresa, onde eu tenho muita gente jovem que pegou um papel de liderança. E eu aplaudo isso, eu acho isso maravilhoso. Mas, às vezes, eu tenho que parar para sentar, olha, isso aqui você tem que fazer assim. Ou então, senão, acaba muito assim. Ana, eu vou demitir o fulano. Você pode demitir para mim? Aí eu falo assim, não, mas calma aí. Da minha equipe. O fulano não é meu funcionário. Sim. Eu ficaria muito chateada se o dono mandasse outra pessoa me demitir que não ele. Porque quem vai me dar o feedback é ele, do porquê que eu tô saindo. Né? Mas eu não sei fazer isso. Deixa eu te falar, tô há 20 anos no RH e eu odeio demitir. É a pior parte, até hoje. Eu falo assim, eu faço. Sim. Mas eu falo assim, dói para todo mundo, né? Mas é necessário até para quem tá saindo. Sim. É muito necessário. É a mesma coisa que quem vai pedir, que às vezes vira pro RH e fala assim, eu vim aqui trazer minha carta. Você já falou com o seu gestor? Eu falo assim, gente, tudo bem, você tem que me informar, mas você tem que explicar pro seu gestor. Sim. É uma ética. Sim. É uma troca, né? E é assim, isso a gente vai ensinando. Eu falo que é muito o papel disso, essa questão da gestão, do crescimento deles dentro de empresa, ensinar essa gestão de pessoas, de liderança, ser líder mesmo, não só na parte estrategista, numérica, né? Porque eu tenho muito isso, como você falou. A analista acordou líder. Era um super analista, né? É um péssimo gerente. Nossa, tem planilha de todos os jeitos, consegue te dar dados, informações, tudo. Mas na hora que você põe para líder, a equipe se desmorona. E aí você fala assim, não posso perder essa equipe. Sim. E nem essa pessoa, né? Porque a gente apostou nela. Então, não, e aí eu tenho que pegar todo mundo e fazer esse trabalho. Isso é constante. Isso acontece muito hoje em dia. Muito. Sim, demais. Ana, se deixar, a gente vai ficar falando aqui 3 horas, porque não falta assunto. Mas antes de fechar, eu queria muito saber de você, assim, se você pudesse... O positivo e o negativo, né? O que você tiraria do RH quando a gente fala sobre estereótipos, sobre crenças? O que você tiraria? O que você reforçaria como lugar de levar como bandeira da nossa missão para o mercado? Eu acho que eu tiraria do RH, é uma dorzinha, né? Que eu falo que é essa questão de que o RH, essa visão, na verdade, esse rótulo de que o RH tem que ser bonzinho. Tá? As pessoas trabalham muito essa imagem. Você trabalha no RH, você é boazinha, né? A fulana é fofa. Pra abraçar a árvore. Por favor. Porque, na verdade, isso faz com que a gente deixe de ser estratégico. Porque você está dentro de um negócio. Então, eu bato muito na tecla com as pessoas quando eu vou fazer alguma palestra dentro da empresa, algum motivacional, e eu sempre falo o seguinte, a gente vive num mundo capitalista, querendo ou não. Sim. Então, assim, eu posso ser legal até onde der, né? Até desde que não interfira em alguma regra de convivência dentro da empresa. Sim. Agora, vão ter coisas que eu vou ter que dizer não. E isso não me torna uma pessoa má. Sim. Então, eu acho que esse estigma, e eu vejo muito isso às vezes nas redes sociais, o RH é muito malvado, nossa, por que escolheu fazer o RH? E eu falo assim, gente, mas quer dizer que a gente não pode dizer um não, a gente não pode falhar numa situação que você não é um RH legal. Sim. Agora, ninguém vai perceber que você está
estudando cada vez mais números, trazendo para a mesa do negócio o que, que aquele outro funcionário está dando de retorno. Você está sendo estratégico. O desenvolvimento, inclusive, daquela pessoa, né? Então, assim, não, ninguém vai ver isso. Sim. É só na parte do não, quando você diz não, é que você não é mais o bonzinho. Se você não faz um motivacional, se você não faz uma festa, você é malvado também. Sim. Porque você tem que estar sempre fomentando isso. Aí não adianta a comunicação melhorar, não adianta outras coisas melhorarem, porque, não, RH tem que ser aquele RH perfeito de RH comercial margarina. Sim, né? As pessoas vivem de calendário colorido. Isso, aquela turma lindinha. E não é assim. Então, eu acho que isso é uma dor e eu acho que é ainda uma luta para mim. É uma coisa que eu busco tirar um pouquinho desse rótulo, tá? Sim. Eu vou ser a Ana legal, eu vou te ajudar no que for possível, eu vou para a salinha para poder conversar com você se você precisar, só que eu também vou dizer não. Sim. Eu também vou chegar para você e vou falar, isso aqui não posso fazer. Isso aqui você vai esperar tanto tempo e se eu tiver retorno eu vou lá e te chamo. Sim. Tá? Porque vai ser uma coisa mais de estratégia do mercado. Que não depende de você, né? Muitas vezes é a estratégia do negócio. Então, se tivesse a reflexão antes, também vai facilitar muito o nosso trabalho. Lógico. Sim. Até porque RH, muitas vezes, a gente não vai decidir tudo, Sim. né? A gente é ponte, o caminho, né? Isso. A gente é a política, é o jogo de Sim. cintura para poder conseguir aquilo. Nem sempre a gente vai ter a resposta na mão, a mudança na hora. Sim. E a parte... Boa que você falou. Isso. O que você gostaria que fosse perpetuado para o mercado, que a gente pudesse levar e todo mundo que se formasse em RH levasse como bandeira? Eu acho que dentro da própria faculdade de RH, né, que as pessoas estão fazendo, de gestão, acho que tinha que ter um pouco mais um olhar voltado para os números mesmo, aprofundar isso, para que eles já viessem cada vez, não procurasse só os cursos externos, mas já viessem para a empresa com esse olhar de entendimento maior do negócio. Sim. Tá? E eu acho que nesse pacote é formar essa equipe que não perca em momento nenhum o olhar para pessoas. Sim. Aquilo que eu falei lá no início. Entenda o negócio, escute, seja observador e aí, a partir daí, comece a levantar dados. Então, eu acho que o RH do futuro, eu acho que a gente tem que conseguir equilibrar esses dois e não perder isso em momento nenhum. Nem que na sua equipe você tenha uma pessoa que trabalhe um pouco mais o lado observador, traga esses dados, o outro saia montando, né, as análises para poder mostrar numa mesa de resultados o que você vai fazer com aquela empresa, com aquele negócio. Sim. Mas quem estiver entrando no mercado agora, primeiro, se posicione sempre. Isso, para mim, é muito importante. Eu acho que se eu não tivesse, naquela época lá atrás, me conhecido e me posicionado, eu teria perdido a minha cadeira. Sim. Tá? Não teria me conhecido como RH. E por mais medo que a gente tenha, porque às vezes dá medo de enfrentar um dono, respira fundo, seja educado. Eu sempre falo, educação é a chave de tudo. Sim. E sente na mesa para conversar. Se não está na hora... espere e vai na hora. Mas, assim, mesmo quando está iniciando, Sim. não deixe de falar. Aprenda tudo, leve tudo que você está vendo que pode acontecer, que pode fluir, que pode melhorar a situação do seu setor. E quando tiver a oportunidade, levanta a mãozinha e fala, tô aqui, posso falar isso? Sim. Entendeu? E porque eu sempre falo assim, às vezes a gente não aplica na hora o que a gente ouviu. Sim. Mas passam-se 2, 3 semanas e você fala assim, alguém falou determinada coisa. Poxa, vou testar aquilo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não perca a oportunidade. Eu falo, a oportunidade acontece toda hora. Sim. Você ganha repertório, né? Eu acho que se eu puder te complementar e até dar essa dica também para quem está assistindo a gente, seja intencional. Eu falo isso o tempo todo dentro do Elas. Eu sou chata, repetitiva, mas eu acho que se a gente não for protagonista do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, do que a gente está fazendo, principalmente do que a gente quer construir, nada vai funcionar. Porque se a gente espera a empresa, se a gente espera um mentor, quem quer que seja, não vai vir da forma que a gente acredita. Então, assim, cara, estrutura. Como é que você quer se posicionar? Como é que você quer falar? Quem você quer ser? Eu acho que se a gente não tem isso muito bem detalhado, ninguém vai fazer pela gente. Então, eu acho que é uma construção da nossa carreira, né? E quando eu converso com pessoas como você, de uma carreira de sucesso, que vem construindo realmente um legado, eu vejo isso como...
característica comum, como comportamento comum, de ser realmente protagonista, de fazer acontecer, de buscar, de se inconformar. Então, é isso que eu acho muito legal. Então, Ana, quero muito te agradecer. Parabéns pela carreira brilhante. Você me inspira, já te falei isso. Obrigada. É incrível ver o teu brilho no olho, a forma que você fala pro RH. Eu espero que muitas pessoas tenham o prazer de te conhecer. E como é que as pessoas te encontram hoje? Hoje... LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta, né? Acho não, é uma ferramenta profissional que a gente usa muito. Tô lá, Ana Marcelina também, não é um nome muito diferente. Eu uso Marcelina porque é até um histórico rápido, né? Que eu usava Ana Carvalho e até que uma pessoa do meio profissional virou e falou assim, o Marcelina tem muito mais impacto. O pessoal chama muito mais diferenciado. Sim. E aí eu assumi isso, já tem também mais de 20 anos. E realmente, então o meu LinkedIn é o Ana Marcelina. Tô sempre aberta. Eu sou um tipo de pessoa que eu costumo responder as coisas no LinkedIn. Se a pessoa me pega... Não, a gente está recebendo muita coisa ultimamente, está difícil. Mas eu me empenho. Mas assim, principalmente quando é alguém pedindo alguma dica de trabalho, pedindo para enviar currículo, eu sempre... tento responder, que eu falo assim, eu sempre me coloco no lugar do outro. Sim. E eu acho que a gente pode facilitar a vida. Então, assim, se eu tenho essa chave agora na mão, se eu tenho essa ferramenta para ajudar, eu ajudo. Então, o meu LinkedIn está aberto para quem quiser me encontrar. Estou por lá para ajudar a formar cada vez mais pessoas. Que legal. E a Ana sempre também está no Elas, então se você quer se conectar com a gente, Ana, obrigada. Acompanha a gente dentro do Elas, a gente tem vários movimentos acontecendo, tem rodas com o executivo, tem trocas, podcasts, e eu tenho certeza que você tem muito espaço aqui também para poder ser protagonista da tua carreira, e vem junto com a gente. Bora dominar o mundo. Bora!